O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Muito bem, pessoal, muito bom dia, está começando o Desperta TCL de hoje. Hoje é 11 de março, 7h02 da manhã, segunda-feira. Bom dia para todo mundo que está por aí já no nosso chat. Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo belezinha? Então comentem aí no nosso querido e amado chat com civilidade. Vocês sabem que as regras aqui deste programa é que não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, não pode morder e não pode puxar. Vocês sabem disso, né? Quem fizer isso a gente vai simplesmente excluir, né, Guilherme? Porque aqui é uma democracia onde quem manda é o Demore, né, o Guilherme? A gente não tem esse papo aí não, né? Ninguém votou para eu estar aqui. Na verdade, essa é a verdade. Então a gente faz o que a gente quiser no nosso chat, mas eu sei que vocês são muito educados, então muito obrigado pela parceria de todo mundo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente lá nos nossos canais do YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Muito obrigado também a quem nos acompanha pela TV aberta. Estamos ao vivo no meu Twitter também? Muito bem, então estamos ao vivo no Facebook. Mais de 200 pessoas já acompanhando no Twitter. O Twitter era numa derrota em termos de ao vivo, mas ultimamente tem dado uma boa audiência, né? Eu acho que eles mudaram como dizia a minha avó, o algoritmo. Mudaram o algoritmo lá, Guilherme. Então estamos ao vivo no meu Twitter também. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também estamos ao vivo na TV aberta para quem quiser nos acompanhar pela televisão. Em São Paulo e Grande São Paulo pela TVT, na Bahia, Salvador e Grande Salvador pela TV Quirimurê e no bom e velho Radinho. Muito bom dia, muito obrigado a quem nos ouve, quem nos escuta, quem nos ascolta lá na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, arrumando a molecada para ir para a escola, acordando, se você está deitado ou deitada na cama ouvindo este programa com o olho fechado ainda, eu prometo que a gente vai começar suavemente hoje por aqui, para não acordá-lo ou acordá-la de sopetão, né? Muito obrigado. Então vai chegar, quem está chegando no YouTube, por gentileza, vai fazendo aquela maratona clássica de YouTube pela manhã, você deixa o seu like, ativa o sininho, assina os canais também, pode deixar o seu comentário no chat, dizendo de onde você está assistindo a este programa e também, por gentileza, se você puder, aquela coisa que eu sempre peço por aqui, compartilhem este programa com as pessoas que você gosta e também com o seu tio bolsominion, porque afinal de contas, Guilherme, nada melhor do que irritar um bolsominion logo cedo pela manhã, às 7h04 da manhã, deixar o dia dele bem ruim, né? O Guilherme é bom, né? Não é ruim, não. É maravilhoso, muito bem. Gente, olha só, hoje a gente vai tratar aqui de uma coisa importante e vocês vão lembrar, eu odeio fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Quantas vezes eu falei que a missão de um delator é salvar a própria pele. Quem acompanha o Desperta sabe disso. Já falei isso no N1, já falei isso no N2, já falei isso no Em Detalhes, já falei em todos os programas da casa. Delator não tá lá para falar a verdade, delator tá lá para contar uma história que passe pela verdade, que seja facilmente comprovada, mas o delator tem como o seu trabalho interno de salvar a própria pele mentir e omitir. É aparentemente o que está acontecendo com Mauro Cid. Preocupantes os movimentos do final de semana em relação a Mauro Cid. Estará dando para trás Mauro Cid? Segundo o advogado Mauro Cid, ele nunca falou que o Bolsonaro estava envolvido em golpe de Estado. Estamos nesse ponto da delação do Mauro Cid, enquanto o papo de anistia rola para cá, rola para lá, eu não sei não, hein?
Eu não sei não. Tô até sendo chamado pelo nosso querido César Calejão de fatalista lá no grupo do ICL, né? Do WhatsApp, mas então eu vou cumprir a minha missão de fatalista hoje aqui e a gente vai mostrar como estão as coisas. Eu não acredito muito nessa delação desde o começo, vocês sabem disso, né? Palavra de delator não vale absolutamente nada, vale igual moeda de meio centavo, né? Nada, sem provas, não vale nada. E agora parece que está tendo aí uma reversão de algumas coisas que o Cid falou. A Polícia Federal parece que ouve o Cid novamente essa semana, mas é preocupante o que saiu no final de semana aí na revista Veja e em outros meios em relação ao que o Cid estaria, a maneira como o Cid estaria disposto a se colocar. A gente já vai entrar nesse assunto, mas antes a gente vai dar uma passada no site do ICL Notícias e principalmente lembrar que ontem nós tivemos mais um evento de absoluto sucesso aqui no ICL, mais de 30 mil pessoas acompanharam ontem o evento que trouxe aqui um depoimento muito forte da Maria da Penha e um debate impressionante depois em relação à vida da Maria da Penha e as pautas que ela levanta, as bandeiras que ela levanta. Por quê? Porque a Maria da Penha vem sofrendo aí uma tentativa de assassinato de reputações, como a gente viu no Brasil várias vezes nos últimos anos, principalmente a plataforma Brasil Paralelo vem tentando minimizar o que aconteceu com a Maria da Penha, pegou o cara que tentou matar ela, que era o ex-marido, fez um documentário em cima do cara, uma coisa nojenta para variar um pouquinho, né? Como se o cara fosse assim uma voz a ser ouvida, vamos ouvir o outro lado, vamos falar com ele também. Mas será que o que a Maria da Penha falou é verdade? Será que não é mimimi? É para esse lado que andou a história da Maria da Penha aí na plataforma Paralela. Então a gente decidiu aqui fazer um contra-ataque em relação a isso, que é importante para manter viva essa história, para manter vivos os ideais que a Maria da Penha acabou ensejando na sociedade brasileira, com uma lei importantíssima para a proteção das mulheres que são agredidas por homens, principalmente por companheiros, porque a maior parte das agressões no Brasil acontecem dentro de casa, pessoal da família brasileira, né, dentro de casa, por parentes próximos, por pessoas que moram na casa, eventualmente por vizinhos. Então essa é a realidade do Brasil hoje. E a Lei Maria da Penha foi uma lei, como a gente sabe, muito importante para ajudar a caminhar um pouquinho mais, Tem gente que reclama da Lei da Maria da Penha porque não resolve, porque ainda tem feminicídio, óbvio. É lógico que ainda tem feminicídio, é lógico que ainda temos problemas, seria muito pior se não tivesse a lei. Então ontem a gente fez um evento espetacular, como eu sempre falo, ao vivo, exclusivo e grátis, que é o que só o ICL consegue proporcionar para vocês. O evento, como eu disse, teve mais de 30 mil pessoas e a gente lançou ontem, durante o evento, uma série documental no ICL, tá? Essa série documental já está, o primeiro episódio já está no ar, é um episódio justamente sobre assassinato de reputações. A série original chama-se Máquina de Moer Reputações. A gente vai lançar 3 episódios, o primeiro episódio sobre a Maria da Penha, portanto já está na nossa plataforma hoje, e ao longo da semana teremos mais 2 episódios sobre Paulo Freire e Marielle Franco. Acho que são 3 grandes exemplos de tentativa de assassinato de reputações no Brasil. Paulo Freire não se fala, todo mundo sabe a tentativa que foi para moer a reputação do Paulo Freire. Marielle também, lembremos o próprio MBL aí do senhor Kim Kataguiri, dessa gente toda, na semana que a Marielle foi assassinada, publicando nas suas redes sociais que a Marielle estava engajada com bandidos. Vocês lembram dessa história? Isso aí colou muito, muito, muito. Eu lembro de pessoas que são do meu entorno, que são pessoas que têm um posicionamento mais à direita e tal, anos depois, falando sério mesmo, anos depois, eu sentando com uma pessoa num jantar, num churrasco, a pessoa vinha me perguntar honestamente sobre isso, sem sacanagem. Tá, mas quem é que matou a Marielle? A gente fala, ninguém sabe até agora. Pois é, porque tem uma história que foi o PCC, o Comando Vermelho, porque ela desagradou os parceiros dela do crime. Isso aí, gente, anos depois que a Marielle já tinha sido assassinada, essa pessoa ainda acreditava naquilo, não estava falando aquilo por mal nem por nada, aquilo chegou através do zap dela, ela leu, achou que aquilo fazia algum sentido e encarou aquilo como um fato, uma notícia falsa, um boato, uma criação aventada por uma então procuradora da República, uma desembargadora, na verdade, que depois acabou pedindo desculpas, aquela coisa toda, e espalhada pelo MBL,
que é uma outra maquininha de tentativa de moer reputações. Portanto, a gente decidiu fazer o evento com a Maria da Penha ontem e essa série documental. A série documental já está na nossa plataforma, essa sim, para a nossa comunidade, para os nossos assinantes. Então, se você quiser assinar o ICL para assistir essa série documental e tudo mais que tem dentro da nossa plataforma educacional, você vai acessar lá, você vai ter acesso a mais de 200 cursos, todos os cursos do ICL, todos os documentários que a gente já lançou, os documentários dos filmes que a gente vai lançar e todas as outras coisas que estarão dentro da plataforma, junto com essa série documental que foi lançada hoje, que, como eu já falei, ao longo da semana a gente vai colocar todos os episódios lá. Você acessa agora despertacl.com.br, despertacl.com.br é o link para você conseguir acessar e fazer a sua inscrição. 2 modos de fazer a inscrição rapidamente aqui para quem não conhece o ICL. O ICL é uma plataforma educacional para além dos programas que a gente desenvolve aqui todos os dias. Portanto, o que você terá lá? Mais de 200 cursos que vai desde preparativo para OAB, curso para fazer Enem, para o seu filho, para sua filha, para fazer Enem. Então você pode assinar também e pode compartilhar a senha com todo mundo da casa aí, porque está liberado, né? Não tem problema nenhum, pode fazer isso. Faz uma assinatura e libera para a família toda. Curso para passar no OAB, curso para Enem, curso de Excel, curso de línguas, curso de gestão financeira, filosofia, história da arte, tem tudo mesmo que você quiser aprender. Você vai conseguir fazer uma formação completa lá e não é videozinho que é caçado da internet e transformado em curso não, tá, gente? É curso mesmo, com pessoa que entende da parada, as melhores cabeças do mundo, porque não são só professores brasileiros, tem professor alemão, italiano, estadunidense, tem gente do mundo inteiro, só as pessoas que manjam mesmo do assunto. Você vai entrar lá e você vai vou fazer um curso sobre história da Revolução Russa, sei lá o que. Aí você vai entrar lá e vai ter o melhor conteúdo, organizado, sistematizado. Você não vai precisar ficar catando coisa no YouTube, vendo de modo ilógico. Você vai aprender um negócio assim, do início ao fim. É uma plataforma espetacular. Então, a partir do momento que você faz a sua assinatura, você vai ter acesso a isso, para além da série documental, e os outros documentários que a gente já tem vários documentários do próprio ICL ali. As aulas e as super aulas que a gente já fez estão todas lá também. Então, sobre Martin Luther King, a última grande aula que o Domênico De Masi deu no mundo antes de morrer, né? O Domênico De Masi morreu no ano passado, é uma aula que foi dada aqui no ICL. Então tem tudo isso, todo esse conteúdo está lá. Então, acessa despertacl.com.br, tem 2 jeitos de fazer isso. Primeira coisa, você faz uma assinatura sua para sua família e tá perfeito, tá? Custa 40 e poucos reais por mês, né, ô Guilherme? 40 e pouquinho, né? Dá um... Então tá, o Solidário 62 e o outro é 40 e alguma coisa, né? Então, o plano normal, digamos assim, 47 reais por mês, você divide por dia aí, dá um pouco mais de R$1 por mês. O plano solidário dá um pouquinho mais, dá uns 20 reais a mais, você faz a assinatura para você e consegue dar uma bolsa para quem não tem condições de estudar. Essa bolsa, ela é dada pelo ICL, mas você ajuda a pagar essa bolsa, subsidia essa bolsa. Nós temos várias entidades que são parceiras do ICL aqui, várias organizações que nos alertam, olha, essa galera aqui temos um grupo dessa galera aqui que precisa de bolsa, que não tem condição de estudar, que não tem condição de pagar. Então, quando você faz a assinatura do Plano Solidário, você desbloqueia uma bolsa e a gente vai lá e direciona essa bolsa, ou seja, a gente dá o acesso para essa plataforma educacional para essa pessoa que não tem condições de estudar. Já são milhares de pessoas que têm bolsa, que estudam de graça no ICL, graças justamente à solidariedade, à parceria de pessoas como você, que vai fazer isso agora, aliás. despertacl.com.br. Eu vou ficar parado aqui, Guilherme, tomando água enquanto as pessoas fazem a inscrição. Será que a gente pode fazer isso? Francamente. No rádio, se você fica parado, Guilherme, as pessoas acham que a pessoa morreu, né? Mas não é o caso, não morri ainda. Aliás, se eu morrer ao vivo, dá uma boa audiência, né? A gente pode pensar nisso um dia, né? Olha aí, cara, 800 pessoas acompanhando só no Twitter, sensacional. Muito bem. Aliás, quantas pessoas estão acompanhando a este programa neste momento? 10 mil pessoas no começo do programa. Muito bem. Então vai lá, gente, despertacl.com.br, faça a sua inscrição, vai estudar, vai aprender coisa que você às vezes está com curiosidade, ou às vezes quer mudar de profissão, ou quer montar uma empresa e quer saber como se organizar melhor, ou quer estudar línguas, tem várias línguas lá, tem português, espanhol, italiano, tem tudo lá, as principais línguas, francês,
Todas as línguas estão lá, você quer estudar filosofia, ou tem uma faculdade que você queria fazer e não fez, como é o meu caso, eu queria ter feito psicologia e não fiz psicologia, mas ainda tenho esse sonho de fazer. Pô, mas eu não vou ter tempo de fazer psicologia, né, Leandro? Você precisa dormir de vez em quando também. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo cursos de psicologia e de filosofia também no ICL. Maravilhoso, completíssimo. Eu não vou precisar do meu diploma, porque eu não vou exercer a profissão. Eu quero só entender, né, as bases, pegar tudo ali. Então é um lugar para você também cumprir esse sonho, de repente, de uma coisa que você deixou para trás de estudo, que queria ter feito, não fez. Tem tudo, tá bom? Então despertacl.com.br, chega lá que tá na mão, né, o Guilherme? Muito bem. Então bom dia para quem está no meu Twitter acompanhando, que bom, 800 pessoas já é uma galerinha boa, né? Gente, vamos lá então para o iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. Para quem não sabe, nós temos um site maravilhoso de notícias, está aqui ele, a gente vai pegar os principais destaques da capa de hoje. Visitas de Bolsonaro e Tomás Paiva a Vilas Boas em mês turbulento põem ex-comandante no foco. Tomás Paiva tenta convencer Vilas Boas e esposa a não aderirem a conspirações golpistas. Aqui, bastidores publicados no dia 10 de março, assinados pelo Fábio Victor e pelo César Feitosa, lá da Folha Press, republicados aqui pelo ICL Notícias. O general Eduardo Vilas Boas anda distante do Twitter, mas a reverência de seus pares e o simbolismo político do ex-comandante do Exército continuam presentes em momentos turbulentos da história recente do país. As investigações sobre a tentativa de um golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro para impedir a posse de Lula trouxeram à tona mais detalhes sobre as visitas de autoridades políticas e militares a Vilas Boas em dezembro de 2022, portanto o último mês do Bolsonaro no poder. O mês que, claro, antecedeu os ataques do 8 de janeiro. E aí, principalmente aqui o Fábio Victor, que é um jornalista brilhante, espetacular, e escreveu um livro, aliás, brilhante, sobre as movimentações da caserna ligadas à política nos últimos tempos, trazem aqui um bastidor bastante extenso e importante sobre essas visitas de militares ao Vilas Boas, que mesmo aí debilitado, né, ele tem uma doença bastante grave, tá aqui o Vilas Boas, ainda é uma espécie de iminência aí desses militares que cercavam o Bolsonaro nos últimos anos. A matéria está publicada lá no iclnoticias.com.br, depois dá uma passada lá para ler. iclnoticias.com.br ainda, Portugal abre caminho para o Chega. A onda de direita é inevitável, sim ou não? Não estamos propriamente diante de um novo ciclo da extrema-direita, mas sim imersos num longo ciclo de descrédito da política. Escreve aqui um artigo muito bem amarrado do Rodrigo Viana, nosso colega aqui do ICL, que daqui a pouquinho estará no ICL Notícias, primeira edição também. Isso aqui, eu fiquei muito feliz, viu, Rodrigo, que partiu de uma discussão que a gente teve no WhatsApp ontem. Ou seja, Guilherme, o WhatsApp ele presta para alguma coisa. Alguém no mundo, isso aqui tem que mostrar para o Mark Zuckerberg, que alguém no mundo fez alguma coisa que presta a partir de uma conversa de WhatsApp, que não foi tentar um golpe de Estado. O Rodrigo, por exemplo, ele fez um artigo para o site do ICL, com o qual o nosso querido Chico Alves ficou muito feliz, inclusive, né? O Chico Alves, porque teve um artigo publicado aí no final de semana pelo brilhante Rodrigo Viana, mostrando aqui como foram as eleições em Portugal, pegando o gancho das eleições em Portugal, um escândalo, né? Pegando o gancho das eleições em Portugal, que terminou ontem a votação, a direita fez a maior parte dos votos, a coligação de esquerda ficou em segundo, mas o Chega, que é esse grupo de extrema-direita, chegou em terceiro e tem uma chance aí, não sabemos ainda como a coisa vai andar, de formar o governo com a direita. Então, possivelmente, podemos ter agora, no futuro imediato em Portugal, um governo que é uma junção da direita tradicional com a extrema-direita para conseguir formar um governo e colocar o governo em pé. O Rodrigo usa essa eleição para falar um pouco sobre os caminhos da direita e da extrema-direita pelo mundo, traz vários exemplos aqui, né? Tem exemplo da Colômbia, tem exemplo do Chile, da Argentina, Estados Unidos e, claro, isso aqui respinga também aqui no Brasil, no momento que a gente está vivendo hoje. Então, dê um pulo lá para ler esse artigo. Lula desmobiliza atos por 60 anos do golpe militar, mas ativistas mantêm protestos. O presidente Lula orientou todos os integrantes da equipe do governo para que não façam atos ou produzam material para marcar os 60 anos do golpe militar. O receio do presidente é criar novas resistências na caserna, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, área em que tem relação muito delicada. Nos últimos dias, Lula tem feito esforço pessoal para tentar impedir manifestações desse tipo. Apesar da orientação do petista, vários grupos de militantes políticos estão marcando atos para lembrar a data e repudiar o que aconteceu no Brasil em 64. Portanto,
É possível que a gente tenha aí alguns atos, mas esses atos devem ser de fora do governo. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, gente, isso aqui tem uma relação estreita com o momento que a gente vive, principalmente depois das últimas pesquisas. Nós tivemos aí, na última semana, um pouco mais, né, 10 dias para trás, pesquisas Atlas, Quest e IPEC, elas vieram todas na mesma linha. Quem acompanha o Desperta ICL sabe que eu já vinha falando nisso há um bom tempo, né? Trouxe aqui alguns bastidores de pesquisas internas que os partidos estavam encomendando. Uma delas era da Paraná Pesquisas. Ah, Leandro, mas eu não gosto da Paraná Pesquisas. Então tá bom, então você ignora a Paraná Pesquisas e agora você pode pegar a Atlas, a Quest e a IPEC. Ah, mas eu não gosto nem da Atlas, nem da Quest, nem da IPEC. Pois então tá bom. Então você gosta de pouca coisa, na verdade. O Bolsonaro também não gostava de pesquisa, né? E está mostrando que o momento do governo é muito ruim, não é ruim, ele é muito ruim. E não é de agora, os partidos já vinham monitorando isso desde o final do ano passado. É natural que a popularidade do presidente caia depois do primeiro ano. O primeiro ano é considerado uma espécie de lua de mel, até mesmo com a imprensa. Tem um certo vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essa lua de mel acabou. A gente viu principalmente a partir do episódio da Dama do Tráfico. Para mim é uma coisa que marcou bastante. Aquele episódio ali foi um episódio em que o que a gente chama de grande imprensa, né, que fez uma força, inclusive, para mostrar os desmandos do Bolsonaro, principalmente da metade do governo para frente, da pandemia para frente, meio que caiu na real. Mas, a partir do episódio da Dama do Tráfico, a coisa começou a encrespar para o governo, a imprensa foi para cima, pegou aquela famosa reportagem do Estado de São Paulo, absurdamente mal apurada, mal escrita, mal feita, mal pensada, que não parava em pé. A gente desmontou essa matéria, aliás, aqui no ICL. Foi um momento de glória do ICL, né? Tivemos alguns problemas também, mas isso é do jogo, né? Teve umas turbulências no meio do caminho, entrou ali uma ave na turbina, né, Guilherme? Deu assim, todo mundo ficou com medo, pegou fogo a turbina, vai cair, mas não caiu. Ficou em pé, continuamos voando, aqui estamos, deu tudo certo, né? A pressão foi grande, claro, mas a gente conseguiu desmontar a reportagem era muito ruim. Absolutamente nada contra as pessoas que escreveram a reportagem. Aliás, volta e meia estamos falando de reportagens desses mesmos repórteres aqui, a gente traz as matérias aqui, porque quando elas são bem feitas e bem editadas, parabéns para todo mundo. E para mim ali marca uma virada da imprensa, e aí quando começa o 8 de outubro, a partir da invasão de Gaza por Israel, aí a gente viu o festival, né? Aí a imprensa tirou as manguinhas de fora de novo. A sensação que eu tenho é que não vai parar. O governo também, eu acho que já entendeu isso. Tinha uma espécie de lua de mel ali com a Globo também e tal, né? O ministro vai dar entrevista onde? Vai pra Globo. Tá todo mundo pedindo entrevista com o ministro. Vai pra Globo News, né? Se não aprendeu com o passado, né, Guilherme, talvez aprenda com o presente, mas também não é a nossa tarefa porque a gente não é do governo, né? No fim das contas, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Problema deles, né? Agora parece que o governo entendeu que o momento é ruim. Todas as pesquisas mostraram que em várias áreas a coisa tá feia. É uma fotografia de momento, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 6 meses, na verdade ninguém sabe, mas agora a coisa não tá boa e o governo está tomando algumas medidas para dar uma despressurizada na situação. 2 delas vêm do STF, o STF esse ano não deve falar sobre a pauta do aborto, teve um pedido de vista em relação à votação sobre posse, porte ou tráfico de maconha, não é do executivo, não, é no STF, mas as coisas andam, as pessoas conversam e a coisa vai andando. Né? Há um interesse comum de que as coisas mais polêmicas não sejam tocadas, pelo menos nesse momento. Nós teremos eleição daqui para frente, daqui a pouquinho, e aí esse pedido seria um pedido pessoal do Lula e impacta principalmente 2 ministérios. Um ministério do Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, tinha praticamente preparado o seu ano para fazer alguns eventos e alguns atos em relação à memória do golpe de 64. Não sabemos até agora exatamente o que para em pé e o que não para em pé, mas a desmobilização deve ser grande, porque foi um pedido diretamente do presidente da República. Publicamente, muitas pessoas ligadas aos ministérios negam que o Lula tenha feito esse pedido, mas o próprio Lula não negou. Então, vocês já entenderam, né? E impacta também no Ministério da Justiça, porque no ano passado, o Flávio Dino, numa visita ao Chile, para a rememoração do golpe militar no Chile também, o golpe do Pinochet, que acabou matando o Salvador Allende, o Dino tinha anunciado alguns atos também esse ano para o Ministério da Justiça, inclusive a ideia de fundar um Museu da Memória,
em relação ao golpe de 64. Isso ficou no ar, era para ser fundado e lançado esse ano, aparentemente também isso tudo agora vai ficar em pausa, em stand-by. Né? Isso é uma mobilização política do governo, entendendo que o momento não é bom, que precisa apresentar boas notícias e, de novo, que eu falei no programa na sexta-feira, dando uma destrinchada na pesquisa Atlas. Não tem necessariamente a ver com a realidade, mas com a percepção da realidade. A pessoa pode morar na cidade de Piraporinha do Leste, que eu não sei se existe, mas se existe, muito bom dia para quem mora em Piraporinha do Leste. Deixe seu comentário e, aliás, assine o ICL também, né? despertaicl.com.br, você pode assinar lá de Piraporinha do Leste também. A pessoa de Piraporinha do Leste, ela pode morar numa cidade que tem um roubo de carro a cada 3 anos, entendeu? Mas ela está morando lá com uma casa com arame farpado no muro, porque o que importa para as pessoas é a sensação, é a percepção da realidade. Muitas vezes, não é a realidade em si. Então, as pessoas no Brasil hoje estão com uma percepção de que o Brasil é um país violento como um todo. E o Brasil é um país muito grande e as realidades não são exatamente assim. O Brasil é um país muito violento em algumas cidades, principalmente nas cidades grandes e médias, mas em cidades pequenas a violência não é como é nas áreas mais violentas do país. É um país muito diverso em relação a isso. Mas a percepção hoje é essa, que o Brasil é um país extremamente violento, extremamente corrupto. Essa é a principal percepção que sai da pesquisa Atlas. E nisso a extrema-direita vai navegar com vela cheia. Aparentemente o governo está ligado e começou a se manter de olho nisso. Lá na revista Veja também, em relação a isso, Lula manterá a estratégia de ignorar certas bandeiras caras ao PT. Preocupado em não melindrar a cúpula do Congresso e aprovar a pauta econômica, o presidente não envolverá o governo em debate sobre aborto e drogas, portanto, justamente o que eu falei na semana passada, na sexta-feira, agora as coisas começam a sair na imprensa também por aqui. Vocês sabem que acompanha o Desperta ICL está uns 4 dias no futuro, né, Guilherme? Na verdade, hoje não é dia 11, hoje é dia 15 já no Desperta ICL. Francamente. Guilherme me abandonou por um instante, fiquei com medo que ele tivesse morrido. Muito bem, vamos lá. Milei aumenta o próprio salário e da equipe, mas volta atrás diante de má repercussão. Notícia também lá do iclnoticias.com.br. Para tentar desviar as críticas, o presidente argentino alegou que o aumento era decorrência de decreto assinado por Cristina Kirchner. Deu um próprio aumento aí o Milei, mas deve voltar atrás no momento em que a população argentina não tem aumento real de salário, pelo contrário, vem perdendo poder de compra. Aqui uma parte que preocupa bastante o governo também, e claro, nós, parte da sociedade civil, que não queremos ver isso, diz a Caroline Detoni, que acaba de assumir a CCJ, a principal comissão do nosso Congresso, há exagero contra Bolsonaro e a CCJ pode discutir a anistia do Bolsonaro e de outras pessoas em relação ao 8 de janeiro, disse a nova eleita da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline Detoni, lá de Santa Catarina. Ela disse à Folha de São Paulo, isso ainda na sexta-feira, que enxerga haver um certo exagero contra o Jair Bolsonaro e afirma que a comissão poderá sim discutir anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro e incluir o ex-chefe do executivo. Se enxergar que tem oportunidade do Bolsonaro ser anistiado, com certeza, disse a Caroline Detoni, a gente vai pautar isso na CCJ. Ele vem sendo acusado de muitas coisas que nós entendemos que há um exagero. Havendo a conveniência e a oportunidade de pautar projetos de anistia e incluí-lo, eu não vejo por que não, disse a deputada. Conveniência, eles vão encontrar. Oportunidade é simplesmente o governo Lula perder sustentação. Isso é oportunidade. Se amanhã o Lula se recuperar em termos de popularidade, o governo dele, se a gente for para a rua e perguntar o nome de 3 ministros do governo Lula e as pessoas souberem responder, que hoje eu duvido que saibam, posso me surpreender muito. Tinha até o ano passado o Flávio Dino. Se você fosse para a rua e perguntasse, me dá o nome de 3 ministros do Bolsonaro, a pessoa ia lembrar, né? Damares, que mais? Heleno, a pessoa ia lembrar dos nomes. Tarcísio. Vocês acham que a pessoa lembra hoje no nome de 3 ministros do governo Lula? Eu acho que não. Acho que não. Talvez lembra de 1, 2. Antes tinha o Flávio Dino, agora saiu o Dino. É capaz da pessoa falar Flávio Dino ainda achando que o Dino é ministro do Lula. Então o momento é esse. E a extrema-direita sabe disso. Não é o único papo de anistia no Congresso, hein? Tem aí uma dezena de projetos de lei na Câmara, tem 4, 5 rodando no Senado, e o Arthur Lira e o Pacheco vão navegar em cima disso também para tentar entender se podem pautar ou se não podem pautar, ou se precisam pautar ou se não precisam pautar.
O Alexandre de Moraes proibiu Bolsonaro e suspeitos de tentar golpe de Estado a irem em eventos das Forças Armadas. A decisão foi no âmbito da investigação sobre as tentativas de golpe de Estado e milícias digitais. O Alexandre de Moraes proibiu que o ex-presidente Bolsonaro e outros envolvidos, investigados pela Polícia Federal, possam participar de eventos das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. A decisão do STF é de quinta-feira e tem como alvo Bolsonaro e militares como ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, todos aí enrolados no caso do golpe ou da BIM paralela. Também estão entre os intimados sobre a proibição o próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. De acordo com a decisão de Moraes, eles estão proibidos de participar de cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e também nas polícias militares, com multa de R$20 mil diária, caso descumprimento da medida imposta. Isso aqui, claro, me parece que o Alexandre de Moraes está tentando evitar que o Bolsonaro e esses outros golpistas apareçam em eventos que façam alusão ao golpe de 64. Não me parece por acaso. Que acontece agora no final de março ou 1º de abril, conforme a gente gosta de contar a história. Bom, vamos lá para o Mauro Cid. Tá esquisito esse negócio do Mauro Cid, tá, gente? Vamos colocar a coisa como ela tá agora e aí a gente vai pensar juntos aqui. Primeiro, vamos voltar um pouquinho atrás. Neste momento temos 16 mil pessoas nos assistindo aqui. Aliás, a nossa querida Elga Simões mandou a ideia de título do programa que eu esqueci, né? Ou é pra mim ou é pro N1, Elga, querida? Será que é pra mim? Será que é pro N1? Eu tô achando que é pro N1. Então vamos deixar assim, tudo bem. Vamos lá. Mauro Cid. O Mauro Cid, ele cai no radar inicialmente por conta da fraude do cartão de vacinação do Bolsonaro. Ponto 1. Depois temos uma CPI no Congresso Nacional. Ponto 2. A CPI pede a quebra de sigilo das comunicações do Mauro Cid. Ponto 3. E a partir dos e-mails do Mauro Cid, posteriormente do zap do Mauro Cid, nós temos acesso aí a um caminhão de informações muito relevantes em relação ao governo Bolsonaro, principalmente em relação ao final do governo Bolsonaro. Os estertores do governo Bolsonaro. A maneira como o Bolsonaro estava tratando o caso. Das joias. Lembram dos e-mails do Mauro Cid? Tem várias questões em relação às joias do Bolsonaro. Vai vender o relógio em Miami, não vai vender, o pai leva, bota na loja de penhor, quanto é que vale, quanto é que custa, consulta um cara lá para entender quanto é que estava valendo o relógio, fala que tinha o certificado, que era original, não sei o que, tem um monte de coisa lá sobre as joias do Bolsonaro. Aliás, esse caso está bastante silencioso nos últimos tempos. E depois, com a quebra de sigilo do celular, a gente tem acesso ao zap do Mauro Cid. E aí encontra-se minuta do golpe, ele conversando com outros generais, tem toda ali uma conversa de preparativos para forçar a parte das Forças Armadas a aderir ao que eles chamariam aí de uma necessidade de um estado de sítio para caso eles comprovassem a tal da fraude nas urnas. Então a história contada do ponto de vista legalista e do ponto de vista da defesa dessas pessoas, possivelmente depois, vai ser o seguinte: não, a gente não estava tentando um golpe de Estado. A gente estava fazendo o seguinte, a gente estava tentando organizar o Estado brasileiro caso comprovasse a fraude nas urnas. E aí, se comprovasse a fraude nas urnas, que tentaram a todo custo e não conseguiram comprovar nada, mas poderiam forçar a mão até o final, eles fariam uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, afastariam o Alexandre de Moraes, teriam acesso a todas as comunicações do ministro. Isso era o que estava no tal do roteiro do golpe, a tal da minuta do golpe 1, a que foi encontrada com Anderson Torres, inclusive. A minuta do golpe 2, que na verdade é um decreto presidencial, que seria possivelmente lido pelo Bolsonaro, que segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro fez reuniões com assessores, incluindo Felipe Martins, assessor especial da presidência para assuntos internacionais, que está preso, aliás, até hoje. Foi preso aí umas 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Está preso lá no Paraná. Discutia-se a prisão do Alexandre de Moraes, do Rodrigo Pacheco e do Gilmar Mendes, inicialmente. Depois o Bolsonaro teria editado esse decreto, do tal do estado de sítio, por conta da tal da fraude nas urnas. Seria uma intervenção direto, e aí prenderiam só o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro teria tirado o nome do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco desse decreto. Então assim surge Mauro Cid. Mauro Cid faz uma delação, decide fazer uma delação. Fica preso por um tempo, logo depois é solto.
Essa delação nós não conhecemos o inteiro teor dela ainda. Teve algumas coisas vazadas pela imprensa. Não dá para se fiar em vazamento, gente. Eu tenho falado isso desde o começo. Tudo bem, vazou, a gente vai noticiar. Não dá para ignorar. É uma investigação da Polícia Federal, tem um vazamento na praça, a gente não vai ignorar. Seríamos acusados, inclusive, de estar protegendo o Bolsonaro se a gente ignorasse isso. Seria um absurdo ignorar. Então a gente dá a matéria, mas dá o contexto. Não se acredita em palavra de delator. Não se acredita. Nunca, nunca. O delator é um cara que está tão enrolado que ele resolveu delatar. Ninguém delata porque está numa nice, né, Guilherme? Estou numa boa, acordei num domingo, né? Vou dar uma caminhada na praça, comprar uma água de coco e penso. Tá aí. Sempre sonhei em ser delator. Vou cumprir a minha lenda pessoal, como me ensinou Paulo Coelho. Ninguém vira delator assim, né, gente? A pessoa vira delator porque está enrascada, está ferrada. Fez parte de uma organização criminosa, sabe muita coisa, foi pega em algum momento por uma investigação policial, os indícios contra ela são muito fortes, ela senta e conversa com o advogado dela, o advogado vai falar o seguinte, olha só, a gente pode fazer uma defesa assim, assado, assim, assado, assim, assado, a coisa tá feia. A gente pode fazer uma defesa, você pode negar tudo, ou a gente pode fazer uma defesa com uma técnica diferente, você assume algumas coisas para tentar reduzir pena, isso aqui não tem mais como negar, estava no seu celular, pegaram sua conta bancária, pegaram seus e-mails, você não tem como negar aquilo que você falou, os caras já ouviram outras pessoas que confirmaram aquelas conversas, já pegaram outras provas, já pegaram outros celulares, já pegaram outros e-mails, já pegaram outras contas bancárias, então meu filho, a sua situação não é boa. Aí a pessoa faz o quê? Decide fazer uma delação. Por que é que a pessoa faz uma delação? Para salvar a própria pele. Qual o objetivo de um delator sempre? Contar uma história que tenha algum sentido, que ela possa ser comprovada por provas, porque delação não é prova, delação é meio de prova. É como você pegar um celular de alguém. O celular não é prova, a prova é o que você encontra eventualmente no celular. A delação é a mesma coisa, a delação não é prova, a prova é o que você encontra através da delação. Mas o delator sempre vai mentir e omitir. Raramente um delator vai sentar lá e... Porque não é confessionário, né, gente? Não está sentado na frente do psicólogo, está sentado na frente do delegado. Não vai abrir tudo, não vai contar tudo. O Mauro Cid, se abrisse tudo, ia delatar o próprio pai, gente. O pai do Mauro Cid participou da venda das joias do Bolsonaro. Vocês acham que o Mauro Cid ia sentar e entregar o pai? Pode acontecer, não é a primeira vez na história da humanidade, agora é difícil. Vocês veem como a coisa vai ficando estranha, vai ficando complicada? E aí então, eu tô falando desde o começo isso aqui, calma lá com a delação do Cid. A gente não conhece a delação, a gente não viu as provas, a gente não sabe o que ele está falando. Os fragmentos que a gente teve acesso à imprensa foram vazamentos. A gente não sabe quem está vazando. Inclusive, quem vaza muitas vezes são os advogados. Já falei sobre isso em outros casos. Muitas vezes o advogado vaza para botar preço na delação. Entenderam? Vazou uma informação ali, a sociedade fica, meu Deus, isso aqui tem que ser resolvido e bota preço na delação. Força o poder público a fechar a delação. Acontece com alguma frequência. Muitas vezes o advogado vaza para confundir a opinião pública. Muitas vezes o advogado vaza coisas para a imprensa para pressionar as outras pessoas do grupo criminoso. Do tipo assim, olha só, isso aqui, vazamos esse pedacinho aqui, tem mais, hein? E aí você começa a abrir conversas com as outras pessoas. Então o jogo é mais complexo do que a gente olha a notícia na imprensa. E agora o Mauro Cid, no final de semana, fiquei um pouco assustado com o que eu li. Principalmente a partir da revista Veja, fez uma matéria essa semana, mostrando aí, falando de novo do Mauro Cid, a matéria é até bastante chamativa, novas revelações e tal, no fundo a matéria não tem muita coisa nova, na verdade não tem quase nada de novo, mas me chamou a atenção uma frase perdida lá no meio da matéria, eu até mandei para os colegas do nosso grupo, que o Mauro Cid jamais disse que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Isso não era manchete da Veja, isso aqui virou manchete da Veja agora no final de semana, mas essa manchete estava escondida no meio de uma matéria, não sei se a Veja não se deu conta ou o quê, mas me chamou muita atenção, mandei no grupo e falei, opa, peraí, é isso mesmo? O cara vai tá voltando atrás agora? Não foi nada disso que eu falei? Então vamos lá ver o que saiu agora, a partir de agora, no momento que a gente está. CNN Brasil. Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Isso a gente já sabia, inclusive tínhamos publicado aqui no site do clnoticias.com.br. Tudo bem.
A Polícia Federal vai ouvir de novo Mauro Cid hoje. A oitiva será presencial na sede da PF em Brasília a partir das 2 horas da tarde e faz parte do acordo de colaboração premiada fechado entre ele e a Polícia Federal. No novo depoimento do militar ganhou força após os 2 comandantes das forças armadas, tirando o da Marinha, né, mas o da Aeronáutica e do Exército foram lá prestar depoimento. O do Freire Gomes já está um depoimento já célebre por ter durado 7, 8 horas, muito detalhado, segundo o que saiu de notícia, respondeu a mais de 300 perguntas. Também não temos acesso ao depoimento do Freire Gomes, portanto não sabemos o que ele falou. A gente não pode avançar o sinal em falar que o depoimento do Freire Gomes agora se enferra o Bolsonaro de vez. A gente não sabe. Pode muito bem ter uma conclusão final do Freire Gomes do tipo assim, o Bolsonaro fez a reunião com vocês? Fez. Quantas? 2. O que ele queria? Mostrar uma minuta do estado de sítio. Ah, nossa, muito grave. Essa que dizer que tinha que prender o Xandão? Sim, essa mesmo. Nossa, muito grave. Então ferrou com o Bolsonaro. A gente não sabe se no meio do depoimento o Freire Gomes não falou, não, mas não era golpe. Isso era se fosse comprovado uma fraude nas urnas, porque afinal de contas aí seria legal você fazer isso. Então não sabemos. Não sabemos. Eu vou insistir nisso. A gente não tem os depoimentos de nenhum desses caras. Tá tudo sob sigilo. Tá vazando só o que algumas partes da investigação querem que vaze. As coisas não vazam por acaso. Porque os vazamentos eles contam uma história que depois quando a gente vai ler o depoimento na íntegra, pode ser que a história seja diferente. Tá? E não quero ser pessimista aqui, gente. Eu mantenho tudo que eu sempre falei em relação a esse caso. Eu acho que os caras tentaram sim golpe de Estado, se reuniram, eles queriam impedir a posse do Lula, usaram a Polícia Militar do Distrito Federal, usaram as pessoas que foram acampar lá, teve investimento, teve financiamento de gente poderosíssima, milionários, bilionários, gente do agro, gente do ramo de transportes, e aí você vai alastrando aí para quem tá na investigação hoje, né? E tem velho da van e tem não sei o quê, tudo a ver. Nada disso muda. O que eu só faço aqui, botando um pé atrás, como sempre, são essas delações. Tá? Não sei não. No dia 16 de fevereiro, os comandantes da Aeronáutica e do Exército falaram para a Polícia Federal terem presenciado reuniões do Bolsonaro das minutas golpistas. O objetivo do depoimento do Cid, portanto, agora é esclarecer lacunas sobre mensagens encontradas nos celulares e documentos de Cid e pontos ainda em aberto após dezenas de depoimentos de testemunhas sobre o golpe de Estado e também sobre a investigação da ABIN paralela. O advogado do Cid, o César Bittencourt, lembram quando apareceu esse cara, deu uma entrevista para a Globo News, totalmente amalucado? Sempre foi reputado como um grande criminalista, professor de universidade renomada, César Bittencourt, quando contrataram César Bittencourt para o Cid, a gente viu que a coisa ia ser séria. Aí deu uma entrevista para a Globo News que a gente não entendia direito o que estava acontecendo, virou até meme a entrevista. E na época a gente falou até aqui no ICL que podia ser só uma tática diversionista. Talvez a coisa está caminhando para isso. O César Bittencourt, responsável pela defesa do Cid, falou para a CNN nesse final de semana que o Cid está tranquilo, disse que ele não omitiu nenhuma informação e que não tem medo de nada. Em depoimentos anteriores à PF, Cid omitiu a informação que Jair Bolsonaro teria planejado dar um golpe de Estado para se manter no poder. Segundo apurou a CNN, o militar reconheceu que foram promovidas reuniões nas quais se discutiam minutas golpistas, mas não mencionou se o ex-presidente cogitava levar o plano adiante. O Bolsonaro é investigado, portanto, blá blá blá. Aí vamos para a CNN ainda. Para a Polícia Federal, Cid detalhou minuta, mas poupou o Bolsonaro. Em depoimentos feitos à Polícia Federal, o Cid omitiu a informação de que Jair Bolsonaro teria planejado dar um golpe de Estado para se manter no poder. Segundo apurou a CNN, o militar reconheceu que foram promovidas reuniões nas quais se discutiam minutas golpistas, mas não mencionou se o ex-presidente cogitava levar o plano adiante. O Bolsonaro é investigado, portanto, e o Cid tem um novo depoimento marcado para hoje. O advogado aqui que me chamou a atenção, que estava lá na matéria da Veja. O advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, afirmou para a CNN, depois da matéria da Veja, que o Mauro Cid, aspas, nunca afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tramou um golpe. Então, olha só, gente, se for levada adiante essa delação do Cid, e se a delação for constar do processo, lembrem o que eu falei aqui na semana passada sobre a linha de defesa do Bolsonaro.
Falei, inclusive, se eu não me engano, no N1 na semana passada. Qual vai ser a linha de defesa do Bolsonaro? Ele pode até admitir que todas essas reuniões aconteceram. Pode admitir, inclusive, que a minuta do golpe foi discutida com ele. Pode admitir, inclusive, como disse o Mauro Cid na delação, pelo que sabemos por vazamentos, porque não temos, de novo, a íntegra da delação, que o próprio Bolsonaro editou a minuta do golpe. O tal da minuta do estado de sítio, pedindo para tirar o nome do Gilmar Mendes e do Pacheco, que seriam presos, segundo o primeiro rascunho, que segundo o Cid teria sido apresentado pelo ex-assessor Felipe Martins, em uma reunião no Alvorada, que contou também com um jurista e com um padre, porque o roteirista do Brasil não dorme, né? O Bolsonaro pode até alegar tudo isso na defesa dele. Sim, teve reunião? Teve. O senhor se reuniu com os comandantes das forças militares? Me reuni. O senhor apresentou para eles essa ideia de estado de sítio? Apresentei, claro, apresentei. Muito bem. Tá, mas qual a sua desculpa? Não, a minha desculpa é o seguinte, se tivesse uma fraude na urna, a gente ia fazer um estado de sítio, através dos meios legais. Ia acionar o STF, ia avisar o Congresso, ia fazer um estado de sítio. Afinal de contas, se a eleição foi fraudada, o que é que eu faço como presidente? Eu preciso tomar alguma medida. Essa vai ser a linha de defesa do Bolsonaro. Se a delação do Cid for para esse processo, detalhando tudo o que aconteceu ali, mas o próprio Cid falando que, segundo o advogado do Cid, nunca afirmou que o Bolsonaro tramou um golpe, tá mudando de figura a coisa. A gente está falando em anistia nos próximos tempos aí. Isso aqui tá com cara de anistia processual. É claro que a investigação da Polícia Federal vai poder concluir que, apesar do Cid falar que o Bolsonaro não queria, a Polícia Federal e depois o Ministério Público Federal, que é quem vai fazer a acusação de fato, vai falar, tudo bem, o Cid não sabia a intenção do Bolsonaro. Ou o Cid vai dizer o seguinte, o Bolsonaro nunca falou para ele, Cid, não, eu tenho intenção de dar um golpe de Estado. Essa frase nunca foi usada. É claro que a investigação e depois o Ministério Público Federal na sua denúncia podem concluir que os fatos são evidentes, as provas são claras de que não precisa o Cid dizer se o Bolsonaro queria ou não. Tá aqui, tá claro que era uma tentativa de golpe de Estado. Os caras estavam tramando um golpe de Estado. É claro que a denúncia pode ir nesse sentido e até acho que vá. Só que vocês entendem que tem uma marcha ré nessa história toda aqui em relação ao Mauro Cid? Ainda lá na CNN, ele vai responder o que souber, afirma a defesa do Mauro Cid, a CNN. E nesse ponto a defesa está sendo correta. A Polícia Federal também não pode usar métodos, atenção ao que eu vou falar aqui, porque a gente tem que manter a coerência, que é a mesma coerência que a gente teve em relação à Lava Jato. A Polícia Federal não pode usar métodos, eu não estou dizendo que está usando, mas não pode daqui para frente usar métodos da Lava Jato. O que você quer dizer com isso, Leandro? Eu quero dizer o seguinte, se o Cid afirmar nesse novo depoimento que ele nunca ouviu da boca do Bolsonaro que o Bolsonaro tinha intenção de levar um golpe de Estado adiante, o Cid não pode ser ameaçado com prisão preventiva caso não falar isso. Não pode. Isso é o que era feito na Lava Jato. Os procuradores lá de Curitiba sentavam na frente da pessoa e falavam, você pode afirmar que o fulano falou tal coisa? E o cara vai falar, não posso afirmar porque eu nunca ouvi isso da boca dele. Ah, então você não está colaborando que chega aí, hein? Vai para a prisão. Não pode fazer isso. É dever da investigação descobrir as brechas do Mauro Cid e ele só pode voltar para a prisão se ele mentir ou omitir, mas o Cid não pode inventar o que não ouviu. Então, eu não sei se o Cid ouviu da boca do Bolsonaro que a intenção era levar o golpe adiante. Agora, se ele disser que não ouviu, ele não é obrigado a dizer outra coisa. E cabe, eventualmente, à Polícia Federal pegar o celular dele, o Zap, não sei o quê, e falar, não, peraí, tem aqui uma prova de que o Bolsonaro falou isso para você. Então, tudo bem, agora estamos cientes de que você mentiu, então o acordo cai e você volta para a cadeia. Aí é outra coisa. Entenderam? Há uma diferença que não é sutil nessa história aqui.
A gente tem que tomar cuidado. Se a delação do Cid está esgotada, pronto, acabou, esgotou. Não adianta ouvir o Cid 48 vezes. Se a Polícia Federal tem ideia de que o Cid omitiu coisas importantes, é claro que tem que ouvir ele de novo. E confrontá-lo com as provas que a Polícia Federal já tem. Talvez a Polícia Federal já tenha provas que a gente não conhece, muito possivelmente tem, na verdade, porque nós não conhecemos, ninguém conhece a investigação total, porque está sob sigilo, e ela pode confrontar o Cid. Então o Cid chega lá e fala, não, isso aqui o Bolsonaro nunca me falou, e a Polícia Federal pode mostrar, não, mas está aqui, ó, a gente tem aqui uma prova de que vocês conversaram sobre isso. Isso é uma coisa. Agora, para fora disso, muito cuidado. Eu quero só terminar esse papo aqui, depois ir para a eleição de São Paulo, peraí que eu tinha separado aqui, matéria também lá do UOL em relação a isso, né? 3 pontos que Mauro Cid terá de esclarecer em depoimento à Polícia Federal nessa segunda-feira, na verdade é uma matéria do Estadão republicada pelo UOL, e vamos até o rodapé, porque a gente vai até o rodapé, porque a gente é chato mesmo aqui, olha aqui, ó. No rodapé da matéria do Estadão, finalmente Mauro Cid também poderá ser chamado a explicar uma suposta contrariedade com a interpretação que a Polícia Federal vem fazendo de seus depoimentos. Atenção! Segundo a revista Veja, Cid tem dito a interlocutores próximos que seus depoimentos nunca implicaram Bolsonaro em uma tentativa de golpe. Ou seja, segundo a Veja, o Cid insiste na tese de que tudo o que houve foram especulações sobre que ações tomar caso ficasse comprovada a fraude nas eleições de 2022. De novo, eu falei sobre isso aqui na semana passada. A linha de defesa era essa. Eu falei isso aqui antes da matéria da Veja, tá? Quem acompanha o programa sabe. A linha de defesa do Bolsonaro é: tudo isso aqui que vocês descobriram é verdade, mas a gente não tramou um golpe de Estado. A gente estava discutindo fazer essas coisas caso se comprovasse uma fraude nas urnas. Afinal de contas, teríamos que agir. E isso, em termos de defesa, é muito mais defensável, claro, do que um golpe de Estado. E agora, segundo a defesa do Cid, e segundo interlocutores próximos que teriam sido ouvidos pela Veja, a Polícia Federal está fazendo uma interpretação equivocada dos depoimentos do Cid, que nunca, jamais falou que o Bolsonaro ia tentar um golpe de Estado. Então a gente está aqui há meses falando de algo que aparentemente o Cid vai negar na sua delação. Cid da nova versão sobre delação nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe, matéria aqui da revista Veja. Tenente Coronel vem demonstrando contrariedade com trechos divulgados do seu acordo de colaboração com a Polícia Federal. De novo, coloca aqui um pouco a ideia de que é a Polícia Federal que está vazando esses trechos. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu não sei. Eu expliquei aqui em tese, em relação a outros casos, que muitas vezes esses vazamentos vêm via advogados. Então, eu não sei quem vazou as coisas que vazou e nem por que vazou as coisas que vazou. Talvez justamente para chegar nesse ponto aqui, de fazer todo mundo de palhaço. Tá, gente? Vida real, vida como ela é. Isso aqui publicado lá pela revista Veja. Beleza? Então, ó, atentas e atentos às cenas dos próximos capítulos. De novo, não quero desanimar ninguém. A investigação pode chegar às suas próprias conclusões. A investigação não depende do Mauro Cid. Aliás, é bom que não dependa, porque investigação que depende de delator é uma investigação que muitas vezes não para em pé. É bom que não dependa. A investigação tem quebra de sigilo, busca e apreensão aí de um monte de gente. Um monte de gente. Nós não sabemos ainda conteúdo dos celulares que foram apreendidos na casa do Carlos Bolsonaro. Nós não sabemos conteúdos de celulares e comunicações que foram apreendidos com Felipe Martins, que era um dos assessores mais próximos da família Bolsonaro. A gente não tem acesso a quase nada da investigação. Tudo que a imprensa vem repercutindo nos últimos meses é baseado nas comunicações e quebras do Cid. Várias foram amplamente abertas para que a gente pudesse olhar para elas, como o caso dos e-mails do Mauro Cid. Aí sim não tivemos vazamentos pontuais. A imprensa quase toda na época teve acesso aos e-mails através da CPI do golpe. Então nós pudemos olhar os e-mails ali, ver a íntegra, entender o contexto, colocar em contexto. Isso é uma coisa. Agora, o que a gente vem repercutindo em relação a isso, hoje é quase nada. O que repercute mais são vazamentos da delação do Cid.
E os vazamentos contam uma história pela metade. Ou contam muitas vezes uma história que não é a história que é contada na delação. Então, pode que a Polícia Federal não dependa do CID para terminar a sua investigação. E eu acho que não vai depender, espero que a investigação esteja muito bem feita e que a gente tenha provas ali, evidências avassaladoras contra esse grupo do Bolsonaro em relação à tentativa de golpe de Estado. É o que eu espero, é o que eu acho que vai acontecer. Agora, a partir de hoje sabemos, a defesa do Mauro Cid se fechou em copas e está indo para outro lugar, está indo para outro caminho. Não tem essa que o Cid está entregando o Bolsonaro, segundo o próprio advogado dele. O Cid não está entregando o Bolsonaro. O Cid não está fazendo uma delação contra o Bolsonaro. Vamos deixar isso claro aqui, que é o que está falando a defesa hoje. Segundo o próprio delator, o Cid nunca falou que o Bolsonaro ia levar um golpe de Estado adiante. Segundo o próprio advogado e pessoas ouvidas pela revista Veja do entorno do Cid, a Polícia Federal está fazendo uma interpretação equivocada das coisas que o Cid está falando. Ou seja, o Cid agora deu um passo atrás e ele entrou na linha de defesa do Bolsonaro que a gente já tinha falado aqui na semana passada. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. Mas era para um golpe de Estado? Não. Isso aqui era uma conversa, era uma intenção. Era uma intenção, a gente estava se preparando caso descobrisse a fraude na urna. Isso aqui era uma conversa de Estado. Isso aqui ia passar por todos os trâmites legais. Não tem nada de golpe aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Quase 23 mil pessoas assistindo a este programa. Que coisa maravilhosa, viu, Guilherme? Guilherme, você me dá sorte, Guilherme. Você é aquela música da Gal Costa, sabe? Bota Meu a cabecinha amor, você me dá pra dentro. sorte. Eu sei, Guilherme, que você não gosta que eu venha fazer o programa em São Paulo, porque o senhor tem que acordar cedo, tá? Mas acordar cedo faz bem pra pele, faz bem pro humor da pessoa, tá? Então, você, no futuro, você me agradecerá por esses momentos maravilhosos que nós estamos vivendo juntos, Guilherme. Cocaína, maconha e haxixe. Muito obrigado a toda a audiência que está por aí. A gente está acabando o programa de hoje. Só rapidamente, Datafolha, São Paulo, Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São Paulo. O Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, lideram tecnicamente empatados na nova pesquisa da Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Com a polarização nacional consolidada no pleito municipal, Boulos marca 30% e Nunes 29%. Estão isolados no segundo pelotão de pré-candidatos. O Boulos tem o presidente Lula como seu cabo eleitoral, enquanto o prefeito conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e também, importantíssimo para o Nunes, do Tarcísio, que vem crescendo muito em popularidade. Possivelmente, se tivermos segundo turno, e não vou falar aqui para não machucar ninguém, tá? Mas vou só deixar o spoiler. Se tiver segundo turno, vai ser entre o Boulos e o Nunes. Aparentemente não tem nenhum outro candidato, os outros são aí a Tabata, a Marina Helena do Novo, o Kim Kataguiri, Altino do PSTU. Não parece que são pessoas que vão conseguir levantar algum tipo de coeficiente eleitoral para chegar próximo do Boulos e do Nunes. Então a gente pode estar marcando aí para um segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, que tem apoio aí do Bolsonaro, vai ter apoio do Bolsonaro, né? Só para fechar aqui, isso aqui é importante, porque se tiver segundo turno, Leandro, 34% das pessoas dizem que jamais votariam em Boulos, enquanto em Nunes é 26%. O Nunes tem um grande trunfo em relação à candidatura, que ele é um cara pouco conhecido. E se você conhece pouco uma pessoa, a rejeição dela é menor. Então o Boulos hoje tem uma rejeição maior que a do Nunes, tá? Isso aqui também do Datafolha. Vamos esperar aí nas próximas semanas, a pesquisa que eu tanto aguardo e pelo que eu estou sabendo vai sair, vai rolar, pesquisa nacional sobre presidência da República, para a gente ter uma ideia, para a gente consolidar a ideia de como está o Brasil hoje, para a gente pegar as pesquisas que saíram nas últimas semanas, IPEC, Atlas e Quest, e Paraná Pesquisas também, e consolidar isso tudo num possível cenário eleitoral. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente? Pelo que eu estou sabendo, não vem coisa boa, tá? Vamos torcer para que as pessoas que me contaram isso, os passarinhos que me contaram, estejam errados. Pelo que eu estou sabendo, não vem coisa boa. A coisa não está boa, o momento não é bom. Ah, é para desanimar? Não é para desanimar, é para ficar com ódio mesmo. É para ficar com ódio e sentar porrada, não é isso. Mas a gente tem que dar a real do que está rolando aqui, tá? Então tá,
Acabou o programa, 8 horas da manhã, 11 de março. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Espero que ICL volta amanhã. Eu estarei ao vivo hoje no ICL Notícias segunda edição. Amanhã também tem Desperta de manhã, tem ICL Notícias segunda edição às 18 horas, às 6 horas da tarde. E na quinta-feira estarei ao vivo também no ICL Notícias, primeira edição, sempre aqui de São Paulo, fazendo nosso programa maravilhoso, fazendo o Guilherme acordar às 6 horas da manhã. Guilherme, muito antes, né, Guilherme? Meu Deus do céu. 5h30? Que hora você está acordando? Estamos 5h30 tá bom. Tá bom, né? Não vai machucar. Você vai ver a sua pele vai ficar igual a minha, olha aqui, ó. Tá bonita, né? Muito bem. Beijo pra todo mundo. Tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí, olha o freio da vida aí, esse energúmeno aí, que A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.